Apenas 5 signos do zodíaco são sempre protegidos por um anjo da guarda. Há pessoas que parecem guiadas por uma mão invisível. Elas têm sorte nos momentos mais perigosos, evitam desastres um segundo antes, encontram saída onde não há e sentem alguém perto, mesmo que não o vejam. Isso não é coincidência, é proteção. E apenas 5 signos contam, desde o nascimento, com um guardião que não recua um passo sequer. Não se trata de misticismo, mas de uma conexão interna com algo maior, do poder que torna especiais as vidas dessas pessoas. Hoje você descobrirá quais são esses signos e o mais importante, por quê? Escreva nos comentários se houve instantes em sua vida em que uma mão literalmente invisível te salvou de tudo. E para não perder novas previsões e profundas observações sobre você e os outros, inscreva-se no canal. Aqui você aprenderá algo mais do que horóscopos. Você entenderá quem você é. Assista até o final. Talvez você seja um dos que estão sempre protegidos. O primeiro signo é Peixes. Um pisciano não atravessa a vida sozinho. Sempre há uma sombra atrás dele, invisível ao olho comum. Não é medo, não é memória nem destino. É o silêncio de um par de asas. As asas de quem o acompanha nos momentos mais duros, incompreensíveis e desesperados. O anjo da guarda de Peixes não é um soldado severo, nem um mensageiro luminoso, mas o guardião das profundezas. Sua força reside na invisibilidade, em como penetra o subconsciente, conduz através do medo e sussurra quando o mundo inteiro guarda silêncio. Para Peixes, a intuição não é um simples dom, é uma linha direta com o céu. E por isso, quando sentem que devem partir, basta um sinal interior. Não se enganam. O anjo de Peixes não grita, age por meio de sonhos, sinais, frases soltas, música, cheiros, fragmentos de conversas na televisão. Sua linguagem não é frontal nem óbvia, mas quem nasce sob este signo acaba reconhecendo quando o guardião se aproxima e quando se retira. Sua presença é mais intensa quando Peixes equilibra a realidade e o mundo interno. Quando a vida exige dureza, cinismo e cálculo, e a alma anseia por silêncio, amor e profundidade. Nesses instantes, o anjo os impulsiona a dar um passo que parece ilógico, mas conduz à salvação. Quantas vezes um pisciano esteve a um palmo de uma catástrofe e algo o distraiu, deteve ou desviou? Quantas vezes confiou no coração alheio quando todos o advertiam e acabou acertando? Quantas vezes chegou tarde, se perdeu e assim evitou o perigo? Não é sorte, é o guardião que corrige seu rumo. Às vezes o submete a provas, mergulhando-o em sentimentos, dor ou confusão. Mas mesmo nessas águas escuras, sempre segura sua mão. Embora pareça ausente, está ali oculto para ensinar a nadar. O anjo de Peixes não entrega riquezas sem propósito, guia para o sentido, o amor e o propósito. Por sua bondade, sua capacidade de perdoar e amar sem condições, recebem uma proteção que desconhecem e graças a ela, quando outros abandonam, eles ressurgem. Quando o mundo se desintegra, se reconstroem. Peixes é invencível porque não está sozinho. Sempre voa alguém por cima que ouve até o seu silêncio. O segundo signo é Leão. O anjo de Leão não se limita a observar, ergue-se como um escudo diante dele. Você o sente no brilho de seu olhar ao abrir caminho entre a multidão. Nessa confiança que dispensa palavras, este guardião não se oculta nas sombras. Caminha junto a Leão com as asas abertas. Não o abandona no triunfo, nem o rejeita no orgulho. Acompanha-o inclusive quando aposta tudo, pois respeita a força. Ele mesmo é força. Por isso os leoninos frequentemente são salvos por um milagre onde outros cairiam. Leão se levanta onde outros se escondem. Ele avança em direção à tempestade, sabendo que atrás dele nunca faltará quem o sustente. O anjo de Leão intervém no instante de aceitar um desafio. Quando tudo está em jogo, impede que o traiam pelas costas. Embora Leão erre ou sucumba ao orgulho, a proteção persiste, pois este signo nasce para ser o centro e para liderar.
Grandes projetos se realizam graças a ele e o guardião sabe disso. Por isso, age. Se a ameaça se concretiza, pode influenciar as decisões alheias, atrair a pessoa idônea no momento justo ou frustrar intenções hostis antes que se convertam em fatos. A singularidade da proteção leonina é que se potencializa com sua vontade. Quanto mais acredita em si mesmo, mais forte se torna o guardião. Ele não eleva quem abaixa a cabeça, mas se Leão se ergue, recebe um arsenal de bons augúrios, coincidências, recuperação instantânea e apoios inesperados. Leão pode estar sozinho, mas nunca estará desamparado. E ainda nas circunstâncias mais adversas, sairá não só ileso, mas triunfante, porque atrás dele há algo mais que um anjo. Há uma energia invisível aos inimigos, mas palpável para cada aliado. Às vezes intervém através de outros. Um amigo leal, um desconhecido que surge ao acaso ou uma criança que pronuncia a frase adequada. Leão sabe reconhecer esses sinais e age sem vacilar. Sabe quando virar, quando calar e quando avançar. Esse saber não brota de sua mente, mas lhe é insuflado do alto. Quem o viu emergir da escuridão com a cabeça erguida, contemplou a manifestação de seu anjo. Leão não tem um destino comum, mas o de um rei. E os reis não são abandonados, são conduzidos. Mas o anjo de Leão não só protege, também exige. Não tolera a mentira que Leão conta a si mesmo. Não se cala diante da renúncia disfarçada de humildade. Seu guardião se faz presente quando Leão deixa de ser ele, quando tenta se apagar para se encaixar. Então, algo dentro dele explode. Um incômodo, uma dor no peito, um impulso irreprimível por recuperar seu lugar. E não é ego, é verdade, porque quando o Leão se apaga, o mundo perde luz e seu anjo não permite isso. Ele o sacode, o incomoda, o expõe e volta a colocá-lo no centro. Mesmo que Leão não o deseje, mesmo que prefira o silêncio, seu guardião o devolve ao seu trono, não por vaidade, mas por função. Porque quando Leão lidera com o coração, o mundo respira diferente. E não é por acaso que este signo é um dos 5. Não é porque o mal não ataca onde não há luz, o faz justamente ali, onde mais brilha. E Leão brilha, e por isso necessita de um protetor que não trema, que não duvide, que não o deixe cair nem quando ele mesmo o deseja, porque seu destino está acima de seu ânimo, e seu anjo sabe disso. O anjo de Leão não é indulgente, não o deixa dormir em sua dor, o levanta, o empurra, o obriga a lembrar quem é, às vezes em forma de perda, às vezes como um ato de traição, às vezes como uma palavra que golpeia, mas sempre para despertá-lo. Porque Leão adormecido é apenas sombra, e seu anjo não protege sombras, protege fogo. Se você é Leão e sentiu mais de uma vez que algo te sustentava quando tudo se quebrava, não imaginou, era real. E continua aí esperando que você se levante, que volte a acreditar em si, que caminhe como se o mundo fosse seu. Porque é, e seu guardião só age quando você age. Não precisa de fé, precisa de decisão, porque o anjo de Leão não se ativa com rezas, se ativa com presença. Na próxima parte conhecerá o terceiro signo, um que não pede ajuda, que não grita, que não explica, porque seu guardião não é de palavras nem de milagres visíveis, é de advertências sutis, de presságios sombrios e sinais que só se entendem depois. Um signo que pode atravessar o inferno e sair inteiro, não porque seja imune ao dano, mas porque alguém caminha com ele, embora ninguém mais o veja. O terceiro signo é Escorpião. Escorpião é inquebrantável, pois sempre há uma força invisível sobre ele, serena, silenciosa e implacável. Não é só intuição, nem mera sobrevivência. É uma proteção forjada onde o mal não alcança. Desde seu nascimento, Escorpião caminha no fio de uma espada e ainda assim se mantém erguido. Muitos se espantam. Como sobrevive onde outros caem? Como ressurge após a traição? Como enfrenta escuridões que aterram inclusive os mais valentes? Há uma só resposta. Seu guardião nunca o abandona, não o salva com alarde, mas o guia e adverte.
Às vezes arde em seu interior, como uma ansiedade que não cessa. Às vezes sussurra no silêncio: não siga por aí. Se Escorpião obedece, permanece vivo, inteiro e um passo à frente. Este signo não só recebe proteção, forma parte de uma estrutura invisível onde não há acaso. Seu caminho é guardado por uma entidade que não teme a sombra, porque vem dela. O anjo de Escorpião não aparece em sonhos doces nem em visões tranquilas. Fala através do corpo, do instinto, da dor que chega sem motivo. Manifesta-se em forma de pressentimentos precisos, um incômodo no peito, uma advertência sem palavras, uma resistência interna que impede seguir avançando. E embora ninguém mais entenda por que Escorpião decide se afastar, ele obedece e se salva. Porque o que parecia uma renúncia era, na verdade, um salva-vidas. Escorpião pode errar, sofrer e cair, mas nunca se rompe, nunca se quebra por completo. Há algo que o mantém inteiro quando tudo desmorona. Pode ser traído, abandonado, silenciado, mas nunca vencido. Porque seu anjo não permite que o destruam, apenas que o transformem. Cada queda tem um sentido, cada crise traz uma chave. Seu guardião não impede tudo, mas filtra, retém aquilo que seria irreversível e deixa passar o que fortalece, ainda que doa. Por isso, Escorpião não é vítima, é aprendiz constante e sua alma se afia em cada perda. O anjo de Escorpião não é indulgente, é severo, frio e absolutamente justo. Tolera a escuridão enquanto for parte do crescimento. Mas se alguém se aproxima de Escorpião com intenção de prejudicá-lo deliberadamente, o guardião age sem demora. A resposta não é emocional, é energética. A ameaça desaparece, cai, se desvanece, sem gritos, sem justiça humana, sem testemunhas, só efeitos. E ninguém sabe por quê, mas Escorpião sim, ele sente. Sabe que algo o protegeu, que não foi ele, que não foram seus atos. Foi esse algo que o acompanha desde que nasceu, o anjo que não esquece. E há mais, o anjo de Escorpião não lhe toma a mão, lhe endireita a coluna, lhe dá uma visão que os demais não têm. Percebe o oculto, detecta mentiras antes que se pronunciem, sente as traições antes que se manifestem. E se confia nesse radar interno, abandona os lugares errados justo antes da tempestade. Essa proteção não é casual, é precisa. Opera por símbolos, sonhos inquietantes, silêncios densos, repetições que alertam. Se Escorpião segue seu crescimento sem se trair, seu anjo deixa de ser só protetor, torna-se aliado, abre caminhos onde antes havia muros, mostra saídas onde ninguém mais vê portas e o leva a uma etapa distinta, uma etapa de poder autêntico. Não o que domina, mas o que transforma sem violência. Escorpião pode entrar no inferno, mas nunca fica preso. Pode tocar o fundo do poço, mas sempre renasce. E quando renasce, não volta com as mãos vazias. Traz ferramentas, cicatrizes, sabedoria. O guardião de Escorpião não brilha, mas sua presença se sente quando está mais escuro, porque justamente aí, no mais profundo, é onde sua proteção se ativa com maior força. Se você é Escorpião, já sabe, não precisa que alguém te diga. Você viveu, sentiu nos silêncios, nas inexplicáveis, nas dores que te advertiram, nas coincidências que te salvaram. Teu anjo não é um consolo, é uma armadura, e enquanto caminhar fiel à tua verdade, não haverá sombra que te derrote, porque o mal não pode destruir o que já ressuscitou muitas vezes. O quarto signo é Touro. Touro parece nascer nas palmas das mãos que o protegem desde o primeiro momento. Seu caminho nem sempre é plano, mas jamais se sente incerto, porque seu guardião está junto a ele. Não é barulhento nem dramático. É como a terra firme sob os pés, silencioso e eterno. Dá a Touro a determinação de se manter erguido quando tudo ao redor desmorona e a força para não sucumbir quando não há saída aparente. Mesmo que o taurino não perceba sua presença, ela está ali. O anjo de Touro se revela nos detalhes,
nessas curvas inesperadas que evitam um desastre, nas pessoas que surgem para guiá-lo, na resistência que basta no momento certo, na determinação que aparece quando parece que não resta energia. Touro é o conduto da energia preservadora. Seu anjo não o protege do mundo, mas para o mundo. Porque Touro aporta estabilidade, cria e ordena, é necessário e por isso protegido. Este signo raramente age por impulso. Sente o pulso do tempo e isso forma parte de seu escudo. Enquanto outros se lançam sem pensar, Touro espera, escuta suas próprias sensações, o entorno, o silêncio, depois age e costuma acertar. Seu protetor não fala com voz, fala com pausa, com freio, com algo não está bem, que não se pode explicar. Se algo não flui, não é o momento. Se há inquietação, convém deter-se. Touro percebe esses sinais, embora nem sempre os compreenda, e se confia em si mesmo, estará a salvo. No perigo, sente um encolhimento interior. Não é medo, é advertência. O guardião freia seu passo ou, pelo contrário, abre o caminho, faz com que a pessoa adequada apareça, que o evento se atrase, que uma avaria no carro impeça tudo, que se esqueça de algo crucial, e isso o salva, porque o anjo de Touro protege desde a raiz, desde o que sustenta a estrutura. Touro conta com uma proteção especial no plano material. Seu dinheiro, seus bens, seu corpo, seu lar, seu entorno, tudo permanece sob vigilância silenciosa. Mesmo quando tudo parece desmoronar, algo surge. Uma renda inesperada, uma ajuda de última hora, um trabalho bem a tempo, uma mudança que parecia um erro, mas terminou sendo sua salvação. Touro não precisa clamar por ajuda. A ajuda chega porque o anjo não o solta, não o deixa cair, o segue com paciência, o cuida sem interromper e, quando é necessário, age. O anjo de Touro não impõe, não ordena, não dirige, apoia, vela. Está presente quando ninguém mais está. Na solidão, na dúvida, no isolamento, o guardião não desaparece. Permanece e aguarda, porque Touro tem uma missão: custodiar o valioso. O que outros destroem, ele conserva. O que outros descartam, ele transforma em alicerce. E por isso sua proteção não é espetacular. É precisa, discreta, constante como a terra. Mas também exige, porque se Touro se desvia de seu propósito, se abandona sua estabilidade interior, se entrega ao medo ou ao apego sem sentido, seu anjo se retira não como castigo, mas como advertência. O vazio se sente, a desordem chega, e aí Touro entende que não estava sozinho, que alguém sustentava tudo desde as sombras. Então se reordena, recupera seu centro e a energia volta. Os caminhos se abrem, a calma regressa, porque quando Touro edifica, seu anjo edifica com ele e não é exagero. As portas se abrem para quem constrói com sentido. Quando outros se esgotam, Touro renova suas forças. Quando os planos fracassam, ele encontra o novo rumo. Quando tudo parece fechado, seu guardião sopra de dentro e a fechadura cede. O anjo de Touro não é um guerreiro, nem um visionário, nem um mártir. É um anjo do tempo que espera, sustenta e ativa justo quando tudo cambaleia. Protege Touro porque sabe que seu signo traz paz, e a paz merece ser preservada. Se você é Touro, talvez não soubesse desde o princípio, mas agora pode olhar para trás, para essas vezes em que algo falhou a seu favor, para os atrasos que te salvaram, para os sinais que te empurraram no momento certo. Não foi coincidência, foi desígnio. E esse desígnio tinha um propósito, o seu, e uma mão, a de seu anjo, que enquanto você for fiel a si mesmo, não te soltará jamais. O quinto signo é Aquário. Um aquariano nunca está completamente sozinho. Embora pareça, embora ninguém o entenda, embora se afaste do barulho e pareça desconectado, há algo que o segue, uma energia que não se vê, mas que age. O anjo de Aquário não é tradicional, não aparece em sonhos doces nem em milagres evidentes. É um guardião de vanguarda, um protetor que não repete o velho, que não oferece calma, mas visão. Não intervém para evitar que Aquário caia, intervém para que voe.
Porque este signo não veio para se adaptar ao mundo, veio para transformá-lo. E para isso precisa de um anjo que o respalde quando todos lhe derem as costas, que o impulsione quando o entorno lhe disser que não, que lhe recorde sua verdade quando até sua própria mente quiser se render. O anjo de Aquário não fala com frases místicas, fala com ideias, com essa repentina certeza de algo que ninguém mais entende, com essa lucidez que aparece justo quando tudo parece impossível, com uma sincronicidade que parece casual, mas está calculada com precisão. Aquário vive adiantado à sua época e seu guardião também. Por isso, às vezes, parece que tudo desmorona justo quando fazia sentido. Mas logo algo muda. Uma oportunidade aparece de onde não deveria haver nada. Uma pessoa entra em sua vida com a peça que faltava. Uma decisão alheia se converte em um portal e Aquário segue. Avança, cria, não sabe como, mas sabe que deve. Seu caminho é raro, porque seu anjo não o protege do caos. O protege dentro do caos e o torna capaz de navegá-lo sem se perder. O guardião de Aquário não bloqueia o difícil, o atravessa com ele. O coloca em situações que o obrigam a questionar tudo, a romper suas ideias fixas, a enfrentar a incompreensão, porque só assim se revela seu potencial. Quando Aquário quer parar por esgotamento, seu anjo o empurra com uma faísca de gênio, uma visão, uma proposta, uma necessidade incontrolável de seguir, de criar, de dizer o que ninguém se atreve, de ir onde ninguém foi. Essa força interna não é só criatividade, é proteção ativa. É uma entidade que o mantém em movimento, porque quando Aquário para, o mundo perde avanço e nem sempre o entende. Às vezes sente que sua vida está cheia de cortes, de rupturas, de solidões necessárias. Não é castigo, é limpeza. Seu guardião elimina o que não serve, o que estagna, o que atrasa. Deixa que o abandonem se for necessário. Provoca a saída do falso e então chega o verdadeiro. Aquário não vive proteções suaves, vive cortes exatos. O guardião age com lógica superior, não emocional, e por isso parece frio, mas sua frieza é pura precisão. Cada perda tem um código, cada caos, uma reprogramação, cada demora, um redirecionamento. Aquário não percebe até depois, mas quando olha para trás, tudo se encaixa. E é que o anjo de Aquário não protege sua comodidade, protege sua missão, sua visão, sua ruptura com o obsoleto. E essa missão é tão vital que não pode ser deixada ao acaso. Por isso este signo é um dos 5, porque é chamado a questionar, a inventar, a mudar realidades. E o mal sabe disso. O mal o persegue em forma de dúvida, de zombaria, de isolamento, mas não o alcança. Porque quando parece perdido, seu guardião se ativa em uma ideia, em uma palavra que aparece do nada, em um encontro casual que transforma tudo. E então Aquário se lembra, nunca esteve sozinho. Se você é Aquário, sabe o que é sentir-se desconectado, incompreendido, quebrado por dentro e ainda assim caminhando. Não foi resistência sua, foi o impulso invisível de algo que você não viu. Uma proteção que não sustenta com mãos, mas com ideias, caminhos e reviravoltas impossíveis. E se alguma vez pensou que era sorte, não era. Era ele, seu anjo, o que caminha contigo por rotas que ninguém mais se atreve a pisar. Nem todos os anjos são iguais. Alguns são mensageiros, outros são consolos, e uns poucos, muito poucos, são guerreiros invisíveis que enfrentam o mal sem dar explicações. Os anjos que protegem estes 5 signos não vêm da mesma linhagem que os demais. Não são doces, não são figuras de luz decorativas. São entidades antigas, silenciosas, inquebrantáveis, capazes de entrar em territórios de onde outros fogem. E há uma razão pela qual apenas 5 signos os recebem ao nascer. Não tem a ver com favoritismo cósmico, nem com justiça zodiacal. Tem a ver com equilíbrio, com propósito, com destino. Helena Blavatsky escreveu sem rodeios. Há forças que atuam sobre o ser humano a partir de planos que não percebemos com os sentidos. Mas essas forças não são sempre elevadas nem amáveis. Algumas buscam desviar,
turvar, submeter, e para contra-arrestá-las existem guardiões que não estão para adornar, mas para intervir. Mas esses guardiões não podem se vincular com qualquer um. Necessitam de signos capazes de resistir ao contato, capazes de carregar com o que essa conexão desperta. Porque estes anjos não só protegem do mal exterior, também vigiam o caos interno, o orgulho, a autotraição, o medo, o esquecimento do propósito. E só certas naturezas estão preparadas para conviver com essa intensidade sem se quebrar por dentro. Os 5 signos escolhidos têm algo em comum. Não se rendem. Mesmo que caiam, mesmo que chorem, mesmo que se percam, seguem. E essa perseverança não é só humana, é o resultado de uma aliança invisível, um pacto que não se recorda, mas que existe. Estes anjos não aparecem quando os invocamos, estão antes, agem antes, percebem antes. Não se regem pelo tempo humano, veem o que ainda não existe, previnem o que ainda não se pensou, e por isso muitas vezes sua intervenção se sente como uma perda, um corte, um incômodo sem causa. Mas depois, ao olhar para trás, a verdade se revela. A ruptura era proteção, a dor era aviso, a demora era redirecionamento, e não, nem todos os signos entenderiam. Alguns necessitam de certezas externas, outros de validação, mas estes 5 podem suportar a dúvida, o vazio, a prova. Por isso, seus guardiões atuam de um nível mais alto. São o que Blavatsky chamaria de inteligências ocultas ao olho comum, mas visíveis através do símbolo, do destino, da coincidência exata. Não dão respostas, dão caminhos, não dão promessas, dão força. Cada um tem um tipo de anjo distinto. O de peixes vem da água profunda, fala através dos sonhos, corrige sem gritar, sabe quando se retirar para que a intuição amadureça. O de leão caminha com fogo, se impõe com presença, protege o coração, mas também o trono. O de escorpião vem da sombra, é o mais severo, não permite brincar com o mal, o enfrenta de frente. O de touro emerge da terra, é firme, paciente, persistente. Se esse tema desperta seu interesse, o e-book do canal Esoterismo Sem Mistérios, a linguagem do invisível, fixado no primeiro comentário, aprofunda esse conhecimento com ainda mais clareza e sabedoria. Vamos continuar. Bloqueia o que não edifica. E o de aquário flui como o raio e rompe quando ninguém espera. Protege a visão além da lógica. Estes guardiões não são entidades pessoais. Não estão a serviço de um desejo. Estão a serviço de um destino. E se o signo trai esse destino, o anjo se retira. Não castiga, se afasta, e o vazio que deixa se sente. Porque quando estiveram toda a vida atuando em silêncio, sua ausência é um estrondo. Mas também pode regressar, porque estes anjos não seguiam por moral, seguiam por energia. Se o caminho se recupera, se a intenção volta a se alinhar, a proteção retorna, às vezes com mais força, às vezes com novos sinais, mas sempre com clareza. Esses 5 signos não foram escolhidos por acaso, foram por necessidade, porque cada um representa uma parte essencial do equilíbrio humano. A empatia profunda de peixes, a liderança natural de leão, a transformação constante de escorpião, a estabilidade imprescindível de touro e a visão revolucionária de aquário. Sem eles, o sistema cai. Sem sua energia, o tecido invisível se desfaz, e por isso seus protetores não são decorativos, são fundamentais. Se você está escutando isto e pertence a um destes 5 signos, entenda. Você não tem um anjo comum, tem um sentinela de guerra espiritual, alguém que não te leva pela mão, mas te evita a queda, que não acalma tua dor, mas te ensina para que serve, que não promete paz, mas te outorga poder, e não porque você seja melhor, mas porque sua energia sustenta algo maior que você. Há momentos na vida que não têm explicação, situações em que tudo parecia perdido, e de repente algo mudou. Não foi lógico, não foi planejado. Foi como se alguém, algo, te tivesse empurrado a virar justo antes do impacto.
Uma demora que te salvou. Uma intuição que te deteve. Uma pessoa que apareceu sem motivo e mudou o curso inteiro da tua história. Isso não foi coincidência, foi uma intervenção. E embora não soubesse então, ali estava teu guardião. Os anjos que protegem os 5 signos escolhidos nem sempre se apresentam com asas. Às vezes o fazem com palavras exatas no momento justo, com ligações que não completam, com luzes que se apagam, com portas que não se abrem. Outras vezes o fazem de dentro, como um silêncio repentino, como um arrepio sem causa, como um incômodo que não se pode ignorar. E embora os demais chamem de coincidência, você sabe, era mais, era algo. Se pertences a um destes signos, peixes, leão, escorpião, touro ou aquário, e te perguntaste se alguma vez foste protegido, pensa nessas vezes em que não entendeste por que algo não saiu como esperavas, mas depois percebeste que foi o melhor, nos lugares aos quais não chegaste, nas pessoas que se afastaram sem razão, nos acidentes que não ocorreram por segundos, nas vezes que sentiste que algo ou alguém estava te cuidando, embora ninguém pudesse ver. Estes são os sinais. Não vêm com luzes nem trovões. Vêm com precisão, com exatidão, com sabedoria. Vêm para te dar tempo, para te dar rumo, para evitar que cruzes onde não deves, para te guiar sem impor, para te corrigir sem castigar. Se alguma vez estiveste à beira de uma traição, de um erro irreversível, de um acidente fatal e algo te salvou, embora não possas explicar, esse foi teu anjo. Mas também deves saber isto: sua proteção não é infinita, não é automática, não é incondicional. Está ligada à tua verdade, à tua missão, à tua energia. Se te traz, se escolhes o ruído acima da tua voz interior, se ignoras os sinais, se insistes em caminhos que sabes que não são para ti, o guardião se retira, não por castigo, mas por lei, porque estes anjos não são babás, são sentinelas de propósito. E se não há propósito, não há pacto. Às vezes, sua ausência é a maior advertência. Te sentes exposto, vulnerável, vazio. Tudo o que antes fluía se bloqueia, nada sai, nada conecta. Então, sem saber como, algo dentro de ti muda. Recordas o que eras, o que sentias, o que sabias antes do medo, antes da dor, antes do cansaço. E nesse instante, o anjo regressa com um sinal, com uma porta, com uma pessoa, com um milagre. Porque enquanto seguires o caminho que escolheste antes de nascer, a proteção se mantém. E se não sabes se estás entre os 5 protegidos, pergunta-te isto: quantas vezes tua vida esteve a ponto de se romper e não se rompeu? Quantas vezes o que parecia uma tragédia se converteu na virada que necessitavas? Quantas vezes ignoraste uma intuição e te arrependeste? E quantas vezes lhe deste ouvidos e te salvaste? Se tuas respostas têm esse sabor de mistério, de milagre, de exatidão, então não há dúvida. Estás marcado, estás acompanhado, estás sob um pacto que poucos compreendem. Não precisas ver teu anjo para saber que está. Só precisas recordar, voltar atrás, unir os pontos e entender que o que parecia um caos era parte do desígnio, que não era má sorte, nem sorte alguma. Era destino corrigido por uma força que te quer de pé, que te necessita desperto, porque o mundo se sustenta também sobre ti, sobre tua luz, sobre tua resistência, sobre tua visão, sobre tua constância, sobre tua compaixão. Os que caminham com estes guardiões não o fazem por prêmio, o fazem por tarefa. E se estás aqui escutando isto, se algo dentro de ti se está movendo agora mesmo, se sentes esse eco no peito que não vem das palavras, mas da verdade que reconheces, embora ninguém te tenha dito antes, então já sabes. Não foi acaso, não foi sorte, foi teu guardião e continua aí. Inscreva-se se sentiu que isto era para você, porque ainda há mais para descobrir e isto foi só o começo.